Olá, meu povo! Eu sou Mayara Liberato, estamos começando mais um programete sobre tudo. O espaço para a gente falar sobre todas as coisas, sem receio, sem frescura e sem censura, mas com respeito. E o nosso tema de hoje é: tamanho é documento? Hein? Quero saber, meninos e meninas, quem se preocupa mais com o tamanho do pênis? O homem ou a mulher? Por que isso é um tema tão recorrente, tão preocupante para o universo masculino? Pois é. Gente, qual é o problema e qual é a questão? Desde cedo, os homens associam o pênis, o dito cujo, com a sua potência, com a sua masculinidade. Eles falam assim, pô, homem pra caramba, vai, ó, bota a mão lá embaixo, ó, no pinto. Qualquer agonia que o homem tem, qualquer preocupação, qualquer estresse, se ele vai comemorar alguma coisa, se ele vai celebrar, ai, se ele fica com medo, se ele fica estressado, tudo o homem pega no pinto. O órgão masculino, o órgão sexual masculino, diferentemente do feminino, ele é exposto, ele se projeta pra fora. Então, desde cedo, ele desperta curiosidade na garotada, sobretudo nos meninos, que quando estão sem roupa, começam a olhar o seu membro, o seu órgão sexual e comparar com o dos pais, com o dos primos, dos tios e ficar bom, por que o meu é menor do que o dele? Além disso, a gente tem muitos desenhos, muitas tiradinhas, muitas piadinhas, muitos filmes e, sobretudo, quando chega na questão da pré-adolescência, que hoje os meninos, já nessa idade, já começam a ver filmes o quê? Pornôs. E nos filmes pornôs, lógico, tudo é feito para aumentar o tamanho, dar aquela noção maior de perspectiva, de um pênis enorme, tamanho descomunal. Qual é o tamanho normal da média do pênis brasileiro? Alguém sabe aí? 14 centímetros. Os médicos falam que quem tem entre 13 e 15 centímetros é o tamanho normal do pênis masculino. Agora, 10%, e que isso corresponde a 90% da população brasileira. Masculina, lógico. E apenas 10% dessa população tem um pênis com tamanho um pouco menor ou um pouco maior. Mas qual é uma das preocupações também do homem com a questão de tamanho e documento? Que geralmente ele associa o pênis à masculinidade dele, associa o pênis a uma questão de força, a uma questão de virilidade. Quanto maior o pênis na fantasia do homem, mais macho ele é. Mas será que as mulheres estão mesmo preocupadas com o tamanho do pênis dos rapazes? Pois é, gente. Eu fiz uma enquete. Quase nenhuma mulher sabe o tamanho do pênis dos homens que elas já transaram. Não sabe o tamanho do pênis do seu namorado, do seu noivo, do seu marido. E as poucas que sabem, não foram elas que mediram, não. Quem mediu foi os machos e disseram a elas, o meu pênis é de tal tamanho. O meu pênis tem tanto. Mas eu aposto que só fala isso aqueles que se acham avantajados. Mas mais do que a preocupação se o seu pênis é grande ou não, se ele tá num tamanho bom ou não, que você acha que você vai ser considerado macho o suficiente, o que as mulheres acham do tamanho do pênis? Pois é, a maioria das meninas gostam do pênis tamanho normal. Porque os pênis que são muito grandes, eles terminam causando um certo desconforto e trazendo dor na vagina para a mulher. Ainda mais se o sexo for selvagem, tiver aquela pegação gostosa. Que é bom, né, gente? Pois é, mas muitas meninas sentem dor. Existem mulheres que gostam de pênis grande? Existem. Como existem mulheres que também não ligam pro tamanho do pênis. Aliás, gente, nós mulheres estamos muito mais preocupadas com o desempenho de vocês na gente, com as brincadeirinhas, com as preliminares, com tudo que a gente pode fazer de diferente para excitar a mulher, sobretudo antes da penetração em si, para deixar a gente já lá em cima e se, de preferência, fazer com que a gente tenha um gozo antes da penetração, viu, meninas? Por favor. Isso é mais importante para nos dar prazer do que o gozo em si, às vezes. Porque quando a gente já gozou a primeira vez com as preliminares, nossa, o segundo gozo vai ser muito mais gostoso, porque a gente já vai estar, a mulher, ela vai subindo ladeira mais quietinho que nem o homem. Ela desce, sobe, desce, enquanto o homem vai, e desce de vez. Nós não. Então, qual é uma outra coisa que é muito importante? O homem ter pegada. Que é isso? É o homem segurar a mulher com uma vontade de pegar. Epa, o macho aqui sou eu, ok? Se você for homem com homem, o homem já sabe como o outro gosta. Mas se é homem com mulher, dá aquela pegada gostosa, faz as preliminares e não se preocupa muito com o tamanho do pênis, não. Porque o que vai importar é o seu desempenho. E uma outra informação que é importante, gente.
A vagina da mulher, a área que está relacionada à questão do orgasmo, da satisfação, do tesão, são apenas os primeiros 10 centímetros da nossa vagina. O que é que isso significa? Que se você tem um pênis entre 10, a partir de 10, você já vai estar causando furor na sua mulher se você ficar mais preocupado em dar prazer a ela do que com o tamanho do seu dito cujo. Então, meninos, vamos tirar essas neuras da cabeça, porque preocupação de tamanho é preocupação de homem. Sobretudo quando entra o quê? No banheiro, na rua, público, que o homem vai ao comércio. Os colegas estão do lado e ele tá assim, ó, fingindo que não tá olhando, todo mundo duro, mas o olhinho, ó, querendo olhar pro lado. Mas isso é preocupação besta de vocês. Então, pergunte às suas mulheres o que é que elas gostam na cama, o que é que elas gostam de fazer, e bombem no desempenho e deixem o tamanho de lado. E peguem ela com vontade, gostoso, para que o sexo seja inesquecível. Tamanho, esqueça! Um beijo, fui e até mais. Aliás, estou começando a gostar de fazer programa com vocês, viu? Até o nosso próximo. Um beijo, fui! Do feminino, ele é exposto, ele se projeta pra fora. Então, desde cedo, ele desperta curiosidade na garotada. Sobretudo nos meninos, que quando estão sem roupa, começam a olhar o seu membro, o seu órgão sexual e comparar com o dos pais, com o dos primos, dos tios e ficar bom. Por que que o meu é menor do que o dele? Além disso, a gente tem muitos desenhos, muitas tiradinhas, muitas piadinhas, muitos filmes e, sobretudo, quando chega na questão da pré-adolescência, que hoje os meninos já nessa idade já começam a ver filmes o quê? Pornôs. E nos filmes pornôs, lógico, tudo é feito para aumentar o tamanho, dar aquela noção maior de perspectiva, de um pênis enorme, tamanho descomunal. Qual é o tamanho normal da média do pênis brasileiro? Alguém sabe aí? 14 centímetros. Os médicos falam que quem tem entre 13 e 15 centímetros é o tamanho normal do pênis masculino. Agora, 10%, e que isso corresponde a 90% da população brasileira. Masculina, lógico. E apenas 10% dessa população tem um pênis com tamanho um pouco menor ou um pouco maior. Mas qual é uma das preocupações também do homem com a questão de tamanho e documento? Que geralmente ele associa o pênis à masculinidade dele, associa o pênis a uma questão de força, a uma questão de virilidade. Quanto maior o pênis na fantasia do homem, mais homem, mais macho ele é. Mas será que as mulheres estão mesmo preocupadas com o tamanho do pênis dos rapazes? Pois é, gente. Eu fiz uma enquete. Quase nenhuma mulher sabe o tamanho do pênis dos homens que elas já transaram. Não sabe o tamanho do pênis do seu namorado, do seu noivo, do seu marido. E as poucas que sabem, não foram elas que mediram, não. Quem mediu foi os machos e disseram a elas, o meu pênis é de tal tamanho. O meu pênis tem tanto. Mas eu aposto que só fala isso aqueles que se acham avantajados. Mas mais do que a preocupação... Olá, meu povo! Eu sou Mayara Liberato, estamos começando mais um programete sobre tudo. O espaço pra gente falar sobre todas as coisas. Sem receio, sem frescura e sem censura, mas com respeito. E o nosso tema de hoje é: tamanho é documento? Hein? Quero saber, meninos e meninas, quem se preocupa mais com o tamanho do pênis? O homem ou a mulher? Por que isso é um tema tão recorrente, tão preocupante para o universo masculino? Pois é. Gente, qual é o problema e qual é a questão? Desde cedo, os homens associam o pênis, o dito cujo, com a sua potência, com a sua masculinidade. Ele fala assim, pô, homem pra caramba, vai, ó, bota a mão lá embaixo, ó, no pinto. Qualquer agonia que o homem tem, qualquer preocupação, qualquer estresse, se ele vai comemorar alguma coisa, se ele vai celebrar, se ele fica com medo, se ele fica estressado, tudo o homem pega no pinto. O órgão masculino, o órgão sexual masculino, diferentemente são se o seu pênis é grande ou não, se ele tá num tamanho bom ou não, que você acha que você vai ser considerado macho o suficiente. O que as mulheres acham do tamanho do pênis? Pois é, a maioria das meninas gostam do pênis tamanho normal. Porque os pênis que são muito grandes, eles terminam causando um certo desconforto e trazendo dor na vagina para a mulher. Ainda mais se o sexo for selvagem, tiver aquela pegação gostosa. Que é bom, né, gente? Pois é, mas muitas meninas sentem dor. Existem mulheres que gostam de pênis grande? Existem.
como existem mulheres que também não ligam pro tamanho do pênis. Aliás, gente, nós mulheres estamos muito mais preocupadas com o desempenho de vocês na gente, com as brincadeirinhas, com as preliminares, com tudo que a gente pode fazer de diferente para excitar a mulher, sobretudo antes da penetração em si, para deixar a gente já lá em cima e se, de preferência, fazer com que a gente tenha um gozo antes da penetração, viu, meninos? Por favor. Isso é mais importante para nos dar prazer do que o gozo em si, às vezes, porque quando a gente já gozou a primeira vez com as preliminares, nossa, o segundo gozo vai ser muito mais gostoso, porque a gente já vai estar, ó, a mulher, ela vai subindo ladeira, mas mais quietinho que nem o homem, ó, desce, sobe, desce, enquanto o homem vai, pá, e desce de vez. Nós não. Então, qual é uma outra coisa que é muito importante? O homem ter pegada. Que é isso? É o homem segurar a mulher com uma vontade de pegar, epa, o macho aqui sou eu, ok? Se você for homem com homem, o homem já sabe como o outro gosta. Mas se é homem com mulher, ó, dá aquela pegada gostosa, faz as preliminares e não se preocupa muito com o tamanho do pênis, não. Porque o que vai importar é o seu desempenho. E uma outra informação que é importante, gente. A vagina da mulher, a área que está relacionada à questão do orgasmo, da satisfação, do tesão, são apenas os primeiros 10 centímetros da nossa vagina. O que é que isso significa? Que se você tem um pênis entre